iniciando agora a resolução da atividade 2, aliás, da atividade 3 da segunda etapa, né? Que tinha um prazo para envio até o dia 2/9, que foi ontem. E aí a gente vai tirar as dúvidas a respeito desse exercício. O exercício diz o seguinte: para as funções abaixo, determine a concavidade, os zeros, as coordenadas do vértice, a interseção com o eixo Y, o gráfico, ele vai querer o gráfico, o conjunto imagem e o estudo do sinal. E daí ele dá algumas funções aqui, ó. Você vai fazer todo esse estudo para cada função dessa aqui, certo? Se a gente conseguir fazer uma dessa aqui, vai servir para todas as outras, né? Que a gente vai usar a mesma regrinha aí para fazer, certo? Primeira coisa, eu vou colocar a primeira função aqui em cima, que é a função f de x igual a x² menos 4x mais 3. Bom, uma coisa importantíssima aqui, cara, que a gente tem, é que a função ela é uma função do segundo grau. Eu acredito que no 9º ano você tenha ouvido falar das equações do segundo grau, onde as equações do segundo grau, para que a gente resolvesse ela, a gente igualava a zero, né? No caso aqui, vou fazer aqui desse lado, x² menos 4x mais 3 igual a zero. A gente igualava a zero para que a gente encontrasse o valor de x' e o valor de x²'. Mas, professor, o que é esse x' e o que é o x²'? É justamente o que ele está querendo na letra B, os zeros da função, ou seja, as raízes, certo? Então, quando eu encontro x' e x²', na verdade eu estou encontrando as raízes da função, os zeros da função, o ponto, né, onde o y, o valor de y, do eixo y, é igual a zero, certo? Isso aí você vai ver que é muito importante quando a gente for construir o gráfico, ok? Então, resolvendo essa equação do segundo grau, a gente vai utilizar o delta, né, que é b² menos 4 vezes a vezes c, e vai começar a substituir os valores. Quais valores, professor? Olha só, esse B, esse A e esse C são os coeficientes da equação. E lá no 9º ano, a gente aprendeu que o coeficiente A, ele fica aqui do lado do x². Então, ele é esse número que fica aqui, ó, do lado do x². Que número é esse? Não tem, mas é mesmo que ter o número 1, certo? Então, esse é o A igual a 1. E o B, professor? O B é o número que está perto do x, sem ser o x². Então, B é todo esse número aqui, que é menos 4. B é igual a menos 4. E o C é o termo independente, certo? Nesse caso aqui, o C é igual a 3 positivo. E daí, Caiana, a gente vai substituir os valores para cada letrinha dessa aqui na equação que envolve o delta, que é para encontrar o delta. Então, b² é menos 4². Então, vou colocar aqui menos 4 elevado a 2. Menos da fórmula, 4 da fórmula, o A é igual a 1, vou colocar 1, e o C é igual a 3. Logo, o delta é igual. Menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4. Que vai dar 16 positivo. E aqui eu continuo resolvendo, menos 4, né, vezes 1 dá 4, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. E aí o delta eu vou ter 16 menos 12, que vai dar exatamente 4. Se o vídeo estiver melhorando, cara, você avisa, viu? Tá do mesmo jeito.
Certo. Então, delta igual a 4 é um valor importante para a gente, porque ele define que a minha função ela vai possuir, ó, quando o delta é maior do que zero, ela vai possuir x' e x duas linhas. E quem é esses valores, professor? X' e x duas linhas. A gente vai encontrar ele usando a fórmula, né, de x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. E substituindo esses valores da fórmula, a gente vai ter menos da fórmula e b. B é menos 4. Então, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, porque aí eu vou ter menos 4. Certo? Se fosse positivo, não precisaria abrir esse parênteses. Que eu tenho um menos da fórmula e o menos do número. Aí, mais ou menos, raiz de delta. O delta é 4. Vou colocar aqui raiz de 4. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que o a é 1. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter menos por menos vai dar mais, então vai ficar 4 positivo, mais ou menos raiz de 4. 2, né? Dividido por 2 vezes 1, que é 2. E agora eu vou tirar minhas raízes. X' e x duas linhas. Fazendo já as contas, né, de cabeça aqui, 4 mais 2, usando mais, 4 mais 2 dá 6. 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. E para x duas linhas, a gente vai usar o menos. Então, vai ficar 4 menos 2, que dá 2, dividido por 2, que vai dar 1. Pronto, encontrei quem é x' e quem é x duas linhas. Agora vamos colocar isso nas respostas, né? Esse valor de x' e x duas linhas, a gente acabou de resolver a letra B. Né? Ele pede aqui os zeros, ó, os zeros, ou seja, a raiz x' e x duas linhas. A gente acabou de responder que o x' é igual a 3 e o x duas linhas é igual a 1. São valores importantes aí para a gente construir, inclusive, o gráfico, certo? Pronto, então agora eu acredito que a gente pode já construir o gráfico dessa função. O gráfico da função ela está no plano cartesiano, onde eu tenho o eixo y e o eixo x, e daí a gente vai começar a colocar valores nele. Lembrando que a função de segundo grau, ela tem o formato de uma parábola, certo? Deixa eu colocar aqui meu outro esboçozinho aqui. A função de segundo grau, ela tem um formato de uma parábola. E essa parábola, né, ela é formada dessa forma aqui. E esses pontos que estão aqui marcados no eixo X é justamente o X' e o X duas linhas. X' e o X duas linhas, eles são os pontos que estão em cima do eixo X, onde o gráfico em si ele intercepta o eixo X, certo? Então, X' e X duas linhas. Eu tenho 2 pontos importantes. E a concavidade, né, pode ser para cima ou para baixo. Vai depender de quê, professor? Do A, né? A função quadrática, né, a função de segundo grau, ele tem esse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. E esse A, né, quando A é maior do que zero, a concavidade é para cima. Ou seja, quando A é menor do que zero, a concavidade, deixa eu só anotar aqui, a concavidade é para baixo.
certo? Então, nesse caso aqui, da nossa equação, da f de x, né, que a gente está estudando, a concavidade aí, nesse caso, vai ser para qual lado? Para cima ou para baixo? Como o x aqui é positivo, e o A, que a gente acabou de encontrar aqui em cima, ele é positivo, a minha concavidade ela é voltada para cima. Resposta para cima. Você está batendo com o seu resultado aí, com as suas respostas. Aí você já encontrou a concavidade, que é voltada para cima, encontrou já as raízes, e agora você vai encontrar a letra C, né, que você falou que estava em dúvida, que é as coordenadas do vértice, certo? Sim, um detalhe importante aqui que eu ia falar aqui, né, acabei me esquecendo. Quando a concavidade é voltada para cima, o formato é assim. Quando é voltada para baixo, o formato é assim, certo? Ou seja, A maior do que zero, os valores positivos, a parábola vai estar sorridente. Quando a parábola, o A for negativo, a parábola vai ter o formato de triste, né? A boquinha aí em formato de triste. Então, só para fixar na mente aí, certo? A questão do desenho da parábola. E sobre a letra C ainda, né? A gente está calculando as coordenadas do vértice, ou seja, quem é o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Olha só, nesse caso eu tenho uma parábola aqui, certo? Com concavidade aí voltada para baixo. Então, veja bem, nesse ponto aqui, eu vou ter a altura máxima do meu gráfico, da minha parábola, certo? Então, esse aqui é chamado de ponto de máximo. Certo? E eu também posso, se o gráfico tiver ao contrário, né, tiver com cavidade voltada para baixo, para cima, aliás, quando é positiva, eu posso estar encontrando aí, nesse outro desenho, o ponto de mínimo. Certo? Então, vai depender aqui nas equações que você tem, vai depender aqui, né, na equação 1, 2, 3, na função 1, 2, 3 e 4, vai depender. Algumas vão ter ponto de máximo, outras vão ter ponto de mínimo. Vai depender da construção do gráfico, que é uma coisa que a gente vai fazer agora, para a gente descobrir aqui quem são as coordenadas do vértice, né, ou seja, do ponto máximo ou do ponto mínimo, a gente precisa montar o gráfico, certo? E aí a gente, para montar o gráfico, precisa recorrer a outra formulazinha, muito importante. Voltando aqui no nosso desenho aqui, ó. Quando eu for encontrar o ponto de máximo, eu vou precisar de duas coordenadas. Uma coordenada para x e uma coordenada para y. Ou seja, as coordenadas que vão formar esse ponto aqui, que pode ser um ponto de máximo e um ponto de mínimo, certo? Então, você precisa utilizar essas duas formas aqui, que é justamente para encontrar as coordenadas, certo? Então, fazendo isso, a gente vai ter, ó, ver se eu consigo deixar tudo numa folha só, certo? Para a gente não se atrapalhar. Primeiro, eu tenho que achar as coordenadas do vértice. Vou colocar aqui o nome vértice. E nessa coordenada do vértice, a gente precisa encontrar quem é o x máximo e o y máximo ou mínimo, né? Geralmente a gente chama de xv, que é o x do vértice. O vértice ele pode ser ponto de máximo e ponto de mínimo, ou ponto de mínimo, né, na realidade. Vai depender da função do A, do valor de A, e da construção do gráfico. Então, eu vou ter aqui o x do vértice e o y do vértice. Eu preciso encontrar esses dois valores aqui para determinar qual é o ponto, né, exato que a reta vai passar aí no ponto de máximo ou de mínimo. Então, pela fórmula, a gente viu que o x do vértice
ele pode ser calculado pela forma menos B sobre 2 vezes A. Substituindo aqui os valores que a gente tem, né? Lá, ó, no começo a gente fez, menos B é menos 4. Então, menos da fórmula, abre parênteses, coloca aqui o menos 4. Dividido por 2 vezes A. O A é 1. Então, esse valor de x do vértice é menos por menos, vai dar mais, vai ficar 4 sobre 2, e o resultado é 2. O x do vértice, nesse caso, é 2. E quem vai ser o y do vértice, professor? Aí tem uma outra fórmulazinha. Y do vértice, que no desenho anterior eu coloquei, é justamente menos delta sobre 4 vezes A. E isso aqui, todos, a gente já calculou aqui, ó. Certo? Então, o delta é 4, ó. Nesse caso aqui vai ficar menos da fórmula e o 4 do delta, dividido por 4 vezes o A. O A é 1. Então, fazendo as contas aqui, 4 vezes 1 dá 4, então vai ficar 4 dividido por 4, que é 1. E o sinal de menos, com mais, vai dar menos. Então, encontrei aqui a outro número que vai formar a coordenada, né? Menos 1. Então, eu já tenho várias informações aqui para construir o gráfico. Ó, vou colocar aqui do lado. Eu tenho o x', que é 3. Tenho o x2', que é 1. E tenho a coordenada do vértice. Vou colocar aqui V igual a 2, menos 1. Ou seja, 2 de x e menos 1 de y. Então, agora a gente vai montar aqui, né? No eixo x, a gente tem ponto 3. No eixo x, a gente tem também o ponto 1. E a coordenada do vértice é 2 de x, nisso que eu tenho marcado com tinta diferente, 2 de x, e menos 1 de y, eu vim para cá. Então, o ponto do vértice vai passar exatamente aqui. Esse é o vértice. Nesse caso, e é bem coerente isso aí, né? Porque a equação, a função é essa aqui, né? E ela tem um valor de A positivo, então a concavidade aí é voltada para cima, certo? Então, esse gráfico, ele vai passar exatamente aqui, nesse ponto. Deixa eu ver se eu consigo desenhar direitinho uma parábola, mais ou menos assim. O gráfico é exatamente esse aqui, que é x e aqui é o y. Então, o que é que eu precisei para montar um gráfico de uma função de segundo grau? Precisei do valor de x' e do valor de x2', que é os pontos extremos que a reta, que o gráfico vai passar. E para encontrar o vértice, né, ponto de máximo ou de mínimo, eu precisei calcular usando essas duas fórmulas aqui, certo? Para encontrar o vértice, ou seja, o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Nessa primeira função, ela vai ter ponto de mínimo, certo? Se ela fosse ponto de máximo, a concavidade aí estaria voltada para baixo, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um ponto de mínimo, a letra da função da letra número 1, aliás, né? Então, eu tenho um ponto de mínimo, certo? Então, você pode até colocar aqui, ó, na letra C, as coordenadas do vértice, você vai colocar esse resultado aqui, acompanhado desta conta aqui. Isso aqui para a letra C. Ok? E daí agora a gente vem aí para continuar, né? A gente resolveu ali a letra A, com cavidade, as raízes, as coordenadas do vértice. E agora vamos para a letra D, que é a interseção, que é uma outra dúvida que você tinha, né, Skyline? A interseção com o eixo Y, o que é que significa isso?
qual é o local que o gráfico vai passar no eixo Y. Qual é o ponto que vai passar no eixo Y? Olha só, se a gente tem a função, né, vou repetir ela aqui, f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3, se a gente tem essa função, e a gente sabe que o ponto que ela vai passar em cima do y é quando o x for zero, né? Que, ó, se eu tiver um ponto aqui, é porque a coordenada, o x foi zero e o outro valor vai ser o valor de y que y vai ter, certo? Então, isso só acontece quando o meu x for zero. Então, olhando para a minha equação aqui, para a minha função, se eu colocar um zero aqui para x, vai sobrar somente quem? 3. Ou seja, y igual a 3. Ou seja, no ponto 3 aqui de y, é onde essa reta vai passar. Essa reta não, esse gráfico vai passar. Certo? Então, eu tenho mais um ponto aqui que vai ajudar, né? É o y igual a 3. Esse ponto aqui é exatamente onde vai acontecer a interseção do gráfico, da curva, né, com o eixo y. Certo? Então, para encontrar, professor, a letra D, o resultado da letra D, eu tenho que fazer o quê? Simplesmente atribuir ao x o valor zero. E quando você faz isso, você encontra aí exatamente o valor de y, o valor do ponto que esse gráfico vai passar no eixo y. Alguma dúvida aí na letra D? Não, é porque também tá turva aí, não tô entendendo muito, não. Certo. Eu vou ter que apelar aí, Caiane, para o vídeo que eu vou enviar. Eu vou salvar no YouTube e vou mandar o link para você. Tá certo. Aí a gente vai conversando também pelo WhatsApp para tirar essas dúvidas aí, essas dúvidas relacionadas a essa questão, certo? Agora pode aperrear mesmo. Eu acho que eu não vi ainda teu exercício que você enviou, porque tem uma lista aqui de mais de 50 alunos para me verificar ainda, de 2 escolas. Mas eu vou verificar o seu também. Tá certo. Viu? Aí eu tenho aqui agora, ó, letra E, o esboço do gráfico. A gente já acabou de responder aqui, né? Desenhar o gráfico, certo? Então está respondida a letra E. E o conjunto imagem. O conjunto imagem são os valores que o Y vai possuir, pode obter, né? Pode ter, né? Quando eu substituir qualquer valor para x, eu vou ter um valor relacionado a y. E nesse caso aqui, dessa função, né, dessa primeira função, a letra F vai ter resposta que a imagem, que é indicada por um i, vai ser todos os números reais, ou seja, não tem restrição para ela. Qualquer valor que eu colocar para x, eu vou encontrar um valor para y, que y é justamente a imagem da função. E a letra G é o estudo de sinal. O estudo de sinal, você vai observar a concavidade da parábola, certo? O meu gráfico. Então, todos aqueles valores, que eu vou até anotar de vermelho, todos aqueles valores, né? Todo que passar aí, que tocar o eixo y na parte positiva, vai ser os valores da função que vai ter o sinal positivo. Todos aqueles valores da função da curva que tocar a parte negativa de y, que é nesse caso aqui, toda essa parte aqui de baixo, né, vai tocar aqui em y na parte negativa. Então, que é justamente esse intervalo aqui, vai tocar toda na parte negativa de y. Então, esse intervalo aqui, o sinal vai ser negativo. E depois ela volta a ter sinal positivo nessa outra parte aqui, né, da parábola. Valores positivos. Certo? Então, no estudo de sinal, a gente costuma, né, vou colocar aqui
pequenininho, mas que dê para ver, a gente costuma colocar os intervalos, certo? Ou seja, esse intervalo, a reta vai crescer infinitamente, né? A reta não, a concavidade vai crescer, a curva da função de segundo grau vai crescer infinitamente para o lado esquerdo, então eu vou ter aqui, né, que o intervalo aberto, que pode ser representado também por um parênteses, né, aberto, ao contrário, na realidade, vai de menos infinito até intervalo fechado de 1. Essa aqui é a parte positiva. Aqui, deixa eu colocar aqui um quadro melhor, uma folha mais limpa para a gente entender melhor. G, ele quer saber o estudo do sinal. A gente fez o gráfico. E esse ponto aqui, ó, vai definir o estudo positivo e o negativo. Negativo é todo aquele que está tocando a parte de Y, a parte negativa, né? E positivo é tudo isso aqui. Certo? Então, esse é o estudo do sinal. Quando a gente vai representar isso em forma de intervalo, a gente coloca, né, um intervalo aberto, que vai de infinito, menos infinito. Isso tem a ver com conjunto, a gente não abordou e também, né, não falou aí nas funções do primeiro grau, mas agora na função de segundo grau a gente vai representar. Esse colchete, ao contrário, representa que o intervalo é aberto, ou seja, que a função ela cresce para o lado esquerdo infinitamente, certo? Pelo menos na teoria, ela cresce infinitamente. E ela alcança, né, na parte positiva, até esse ponto aqui que a gente encontrou, né, no gráfico da função, que é o ponto 1. Então, até 1 fechado, eu tenho a parte positiva. Né? União, posso colocar assim, com essa outra parte que vai de 3 até infinito. Então, tem um 3 fechado aqui, desse lado, e vai até mais infinito, ou seja, esse mais infinito indica que a função, né, o gráfico da função cresce aí infinitamente. E a parte negativa, essa aqui é a parte positiva, e a parte negativa é justamente esse intervalo aqui, que vai de 1 fechado, exatamente no ponto 1, e encerra aqui no 3, fechado também. Ele não passa do 3, né? Esse intervalo fechado indica isso aí. Ele parou ali em determinado número. Então, essa seria o estudo do sinal na parte negativa. Fiz aqui a grosso modo para que vocês entendessem aí como funciona. No desenho, parte positiva é toda aquela parte que toca o eixo Y na parte positiva. E parte negativa é toda aquela parte do gráfico, o desenho do gráfico que toca o eixo Y na parte